Olá, gente, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui nós vamos compartilhar um pouco da palavra, algumas instruções, e tenho certeza que vai edificar a sua vida. Meu propósito aqui é poder compartilhar um pouco da palavra de uma forma dinâmica, uma forma atual e que você possa praticar no seu dia a dia. O tema dessa conversa nós vamos ter falando sobre quanto mais perto do seu milagre, maior será a oposição. Quanto mais próximo do cumprimento do seu propósito, maior serão os ataques. Tem um texto que, se você puder ir me acompanhar, que está lá em Lucas 18:35, vai falar sobre a cura do cego de Jericó. Esse cego se chama Bartimeu. E a passagem diz o seguinte, Lucas 18:35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu dar uma paradinha aqui para a gente entender o que está acontecendo. O texto diz que este cego costumava ficar todos os dias ali à beira do caminho para pedir esmolas, a sua necessidade, o seu dia a dia, né, aquilo que ele precisava, necessitava para viver. Só que ele escuta algo diferente. Ele tinha uma deficiência visual, o texto diz que ele era cego, só que ele tinha uma audição e ele percebe que algo está acontecendo de diferente. Há um burburinho, há um comentário, há uma movimentação diferente. E ele pergunta o que está acontecendo e alguém fala, Jesus de Nazaré está passando. E algo que muito interessante acontece, porque ele tinha sua deficiência, mas ele sabia quem era Jesus. Ele era um cego, descriminalizado, à beira do caminho, talvez ali ninguém ali dava atenção para ele, mas ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus tinha poder para transformar a vida dele. Então ele prontamente rompe com toda a desculpa e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que acontece com as pessoas que estão ao redor dele? Começam a falar para ele calar a boca, para ele ficar quieto, para ele diminuir, para ele não incomodar. Mas o texto vai dizer que ele gritava ainda mais. Primeira coisa que a gente precisa entender, tem muitos milagres que a gente ainda não viveu porque a gente paralisou com as desculpas. Tem muitas coisas extraordinárias que nós vamos viver e ainda não vivemos porque as pessoas tiveram a abertura na nossa vida e nos paralisaram. Você imagina se aquele cego resolve, não, então vou me calar, vou ficar quieto. Pediram para eu ficar quieto, pediram para eu me calar. Quem sou eu, um cego, para ficar aqui chamando a atenção de Jesus? Não. Ele rompeu com a desculpa e gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu quero que você entenda é que tem coisas que nós precisamos romper com a desculpa. Pensa no caso de Maria, quando foi visitar o túmulo de Jesus. Imagina se ela ficasse pensando assim, como é que eu vou lá e vou abrir aquele túmulo? Como é que eu vou empurrar aquela pedra? Como é que eu vou rolar aquela pedra? Eu não vou não, então eu só vou se uns 10 homens forem comigo para enrolar. Ela foi. E a passagem é bem clara, diz que quando ela chegou lá, o próprio Jesus, quando ela olha e vê que o túmulo está aberto, que ele não está mais lá, o próprio Jesus diz: por que procura dentre os mortos aquele que vivo está? Ou seja, quando a gente rompe, quando a gente dá passos, rompendo com a desculpa, nós vivemos coisas extraordinárias. Enquanto ela caminhava sem pensar na desculpa, a tumba estava aberta já. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Enquanto você der passos de fé, a porta que estava fechada vai se abrir. Enquanto você avançar, quando as outras pessoas falam, para, desiste, o milagre vai estar sendo gerado. E aquele homem, aquele cego, Bartimeu, ele provoca isso. O texto vai dizer que depois que ele grita mais alto, que ele continua clamando, que ele aumenta o clamor dele, aí então, diz assim, aí então, Jesus
ordenou que o homem lhe fosse trazido. Ou seja, Jesus para quem clama. Não para de clamar. Não para de clamar, não para de clamar. Ainda que pessoas falem, ainda que pessoas digam, ainda que a multidão tente te calar, não para. Então, como o texto diz desse título, quanto mais perto do nosso milagre, maior será a rejeição, maior será a oposição. Mas aí você precisa entender, se recordar do que eu estou te falando aqui no YouTube, que está chegando o tempo, está chegando a temporada, está chegando o meu milagre. Por isso a oposição aumentou. E a palavra vai dizer que quando ele foi trazido, quando o homem chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse: recupera a visão, a sua fé o curou. Eu creio num Deus de milagres, eu creio num Jesus que restaura visão, que restaura histórias, que transforma vidas. E você vai ver que o mesmo povo que mandou calar foi o mesmo povo que teve que voltar para dizer: levanta, que o mestre está te chamando. Então eu creio que nós vamos viver milagres e vai ser através da nossa ação, vai ser através da nossa proatividade, vai ser através da nossa ação e vai provocar uma reação dos céus. Mas a palavra vai dizer também que quando aquele homem ele é curado, ele em Marcos, no livro de Marcos, é a mesma passagem, é o mesmo milagre, mas em Marcos relata algo mais poderoso ainda. Vamos abrir lá o livro de Marcos. Marcos, aqui, ó. Não sei se você está me acompanhando aí. Mateus, Marcos, Lucas, aqui, ó. O livro de Marcos 10:46 vai contar a mesma história. E aqui fala sobre o nome de Bartimeu, fala que ele é filho de Timeu, e Bartimeu que representa Bartimeu, filho de Timeu. Diz que ele estava sentado à beira do caminho, só que olha no final diz, versículo 52, Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Um dos nossos questionamentos, das nossas perguntas é: para onde eu vou quando Jesus transformar a minha vida? Para que eu quero o milagre que eu tenho clamado? Ainda que Jesus falou para ele: vai em frente, a tua fé te salvou, o texto encerra dizendo: e ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Aquele homem não somente teve a visão mudada, mas o caminho transformado também. Ele poderia ficar ali, de novo, ali, acostumado a pedir esmolas, ficar no mesmo lugar, mas ele passou a seguir Jesus pelo caminho. E Marcos cita o nome de Bartimeu, porque muito provavelmente Bartimeu virou um grande testemunho. O nome dele já era conhecido como, não o cego, mas como o homem do milagre, como o homem da vida transformada, alguém que era discípulo de Jesus. E assim será também a tua história. Por isso eu creio no Jesus, que quando ele entra, ele transforma vidas. Ele não está preocupado com o teu marco, com o teu passado, com o teu rótulo, com a tua queda. Ele está preocupado com a tua transformação e com a tua salvação. Então, se você está aqui escutando esse vídeo, você está aqui no meu canal, eu tenho algo de Deus para te dizer. Deixa Jesus entrar e mudar a sua história. Deixa Jesus entrar e transformar totalmente a tua história. Aquele homem era conhecido como cego, mas Bartimeu ficou conhecido como um homem do milagre e que caminhou com Jesus, seguiu a Jesus. E assim será também a tua vida e a tua história. Deus te abençoe. Se você puder, compartilha aí esse vídeo, segue aqui o nosso canal e que Deus possa continuar te abençoando com essa mensagem. Deus abençoe.